Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E hoje nós vamos iniciar a nossa nova série de estudos. Eu dei um tema geral aqui para nós seguirmos, e então virá o fim. Mateus capítulo 24. Nós não vamos estudar esse texto hoje, mas é o texto base da nossa série. Lá na frente, nós vamos analisar esse texto mais profundamente. E hoje nós apenas vamos iniciar com a leitura desse texto, porque é o texto base do tema de nossa série. Então, Mateus 24, de 1 ao verso número 14. Vamos fazer, irmãos, uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares e, na sequência, a igreja os versos pares. Mateus 24, de 1 a 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Louvado seja Deus. O que é que nós haveremos de estudar, queridos irmãos, nessa nova série de estudos de escatologia? Só um breve lembrete que não é Apocalipse, tá bom? Eu vou ensinar Apocalipse aqui na igreja de maneira expositiva no domingo à noite, porque eu sei que domingo à noite é quando os irmãos vêm mais e é a sequência do livro. Nós vamos estudar a escatologia. Alguns assuntos, inclusive, que estão dentro da escatologia, mas que é abordado no livro de Apocalipse, eu vou me omitir agora, para que quando a gente comece a estudar Apocalipse, nós possamos ver e assim a gente não tenha repetitividade de assunto, nem também falta deles. Então eu trouxe aqui um breve resumo, pode colocar aí, irmã, sobre o que nós vamos estudar nesse semestre, ou melhor dizendo, nesse novo ciclo de série. O que é escatologia e como ela é dividida é o assunto de hoje. A perspectiva escatológica do Antigo Testamento, já vamos entrar nisso também hoje. A perspectiva escatológica do Novo Testamento, como que isso é apresentado já no período do Novo Testamento. A escatologia e o Espírito Santo. A tensão entre o já e o ainda não. A questão da morte física, a questão da imortalidade da alma, o estado intermediário, que é aquele estado aonde nós vamos após a nossa morte. Para o céu, para o novo céu e nova terra, porque o nosso corpo ainda está sepultado, volta ao pó, e o nosso espírito vai para Deus, mas aonde é isso? Como é que nós ficamos? E aí vem o estado do sono da alma, que há uma perspectiva sobre isso, que a gente vai estudar também. Enquanto a gente vai estudando esses temas, eu já vou combatendo as heresias que tem também, tá bom? Então a gente vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ensinando a verdade e combatendo algumas heresias que surgiram ao longo da história. A perspectiva da segunda vinda, como que a segunda vinda ela acontecerá, e aqui a gente vai entrar em Mateus 24 com certeza. Os sinais dos tempos,
Os sinais em particular, sinais gerais que acontecem desde a morte e ressurreição de Cristo, sinais em particular que estão previstos para acontecer somente nos momentos que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo no caso, a natureza dessa segunda vinda, como ela será, uma vinda gloriosa, uma vinda completa e uma vinda final, as posições do milênio, né? Há muitas posições sobre o milênio. Será que nós vamos passar pelo milênio? Quantos anos a igreja haverá de passar pela tribulação? Não vamos passar pela tribulação? Então vamos abordar sobre essa questão. A ressurreição do corpo, o juízo final e a punição eterna. Está faltando aí alguns outros assuntos, como por exemplo, novo céu e nova terra, a questão dos remidos no céu, e isso eu vou abordar em Apocalipse. Eu retirei daqui para a gente abordar lá no estudo de Apocalipse, tá bom? Então, para essa série, eu já postei no meu history, lá alguns irmãos acompanharam e viram, eu vou usar alguns livros. Eu trouxe aqui a bibliografia. Não é assim que faz uma bibliografia, então eu resumi. Se você for fazer uma bibliografia na sua monografia, no seu trabalho acadêmico, você tem que colocar mais informações. Mas aqui está de maneira resumida. Alguns livros que nós vamos utilizar aqui, alguns, porque outros eu não coloquei aqui, que não dava para colocar todos, e que os irmãos, em querendo adquirir, podem adquirir, que vai ser de muita utilidade para seu estudo particular, pessoal. O principal deles, de Anthony Hueckman, A Bíblia e o Futuro. Esse é um livro da nossa editora, Cultura Cristã, e a gente vai usá-lo como base do nosso estudo. E aí vamos recorrer a outros. A Escatologia e a Polêmica em Torno do Milênio, de Millard. A Vida Futura Segundo a Bíblia, de William Hendricks. A Teologia Sistemática de Berkhof, que é uma teologia clássica de nossa teologia reformada. Os Últimos Dias Segundo a Bíblia, de S. Sproul. A Escatologia do Novo Testamento, de Russell Shedd. A Escatologia e a influência do futuro no dia a dia do cristão, também de Russell Shedd, que já morreu. Do Paraíso à Terra Prometida, de Desmond Alexander. O Paraíso Ausente e Prometido, de Heber Carlos Campos. O Paraíso Comparado, de Heber Carlos Campos, é onde eu vou entrar aqui, inclusive, na questão polêmica sobre o casamento no céu. Tá? Essa semana o aluno me fez uma pergunta na sala de aulas, semana passada, né? Afirmando que ele leu que haveria casamento no céu e a natureza desse casamento seria diferente. Ele trouxe uma argumentação muito interessante, baseada em um pensamento de um pastor presbiteriano, inclusive, mas eu quero mostrar um pouquinho sobre essa questão também. Por que haverá, por que não haverá? Chegar lá a gente fala. E também o livro Paraíso Deslocado, de Douglas Wilson, né? O Reino de Cristo sobre a Terra. Esses são apenas alguns, tá? Alguns. O geral é muito mais, mas aqui são os principais que eu quero citar, e quem quiser adquirir, adquira, que vale a pena ler esse material. Para hoje, nós vamos falar sobre o que é escatologia e como ela é dividida. Primeira questão a entendermos é que existem três grandes correntes de pensamentos em aquilo que nós chamamos de escatologia, cada um com uma perspectiva diferente acerca da vinda do reino de Deus. E aí nós temos, primeiro, que o reino pode ser presente, então o reino de Deus já está presente. Segunda perspectiva, o reino de Deus ele é futuro, então esse reino não chegou, ele vai chegar futuramente. E há uma terceira perspectiva, que é que nós cremos normalmente como presbiterianos, que o reino de Deus ele é tanto presente quanto futuro. Ele já foi inaugurado, e engraçado que a gente até tratou sobre isso aqui na aula de Teologia de Missões. Ele já foi inaugurado, mas ainda virá em sua plenitude. Então, ele é presente, mas ele também será futuro de maneira perfeita e completa. Esse ponto de vista que a gente vai adotar aqui, de já e ainda não, de já chegou o reino, mas ainda vai chegar por completo, é o que vai nos nortear ao longo desses estudos sobre a escatologia. E o que é que significa, então, irmãos, escatologia? Precisa entender que a mensagem da Bíblia Sagrada, em toda a mensagem da Bíblia Sagrada, a escatologia, os assuntos com respeito ao fim, vão sempre aparecer. A escatologia bíblica completa, ela precisa sempre incluir aquilo que nós chamamos de escatologia inaugurada e escatologia futura. O que é isso? A Bíblia Sagrada já trata sobre a escatologia
que o povo de Deus, no Antigo Testamento, que nós vamos abordar hoje, entendia. Então, o povo já tinha uma perspectiva escatológica desde a queda. Porém, ainda há algo a respeito da escatologia que nós estamos aguardando para o futuro, que é especialmente a vinda ou a segunda vinda de Cristo. E o Antigo Testamento está repleto de profecias que apresentam isso. O rei que vem, o rei que vem. Por causa dessa questão da expectativa da escatologia, nós entendemos então que esse termo escatologia, ele se origina de duas palavras gregas. Boa parte, quase todos os termos que são utilizados na teologia, eles têm origem latina ou grega. Normalmente é assim. E o termo escatologia ele é de origem grega. Duas palavrinhas que aparecem na Bíblia, inclusive, não juntas, mas separadas, que é escatose e logos, que são juntas, significando a doutrina das últimas coisas. Então, o que é escatologia? É a doutrina que estuda as últimas coisas, que estuda aquilo que vai acontecer nos últimos tempos, como preparação para o final dos tempos, sejam eles no Antigo Testamento, sejam eles no Novo Testamento. E nós temos algumas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que tratam sobre isso. Eu já descrevi aqui inicialmente algumas delas. Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que. Aí o profeta continua dizendo que vai acontecer, mas a perspectiva é nos últimos dias. Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá aqui o monte do Senhor, e ele continua relatando o que acontecerá. 1 Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, essa questão de fim de tempo, nos últimos dias, nos últimos tempos, é algo que a própria Bíblia vai abordar e é de onde então vem a ideia de escatologia, o estudo das últimas coisas. Dois aspectos da escatologia. Primeiro, existe a escatologia que nós chamamos de escatologia individual. Ela está relacionada com a morte física, com a imortalidade, com o estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral. É o que nós chamamos de escatologia individual. Como que isso se relaciona com o indivíduo? E a escatologia geral. Isso está relacionado ao mundo, que é o juízo final, a ressurreição geral, a consumação de todas as coisas e a condição final de justos e ímpios. Então, nós vamos abordar, inclusive, ao longo dessa série, assim, observando os aspectos individuais dessa escatologia, como que é a morte física, o estado intermediário, para onde vai a alma e tudo mais. Depois, como que isso afeta toda a terra. Então, escatologia individual e escatologia geral são os termos que nós utilizamos. Para hoje, nós vamos entrar na perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Talvez alguns irmãos já tenham vindo para cá ansiosos para já falar do arrebatamento, já falar da segunda vinda, mas calma lá, nós vamos por partes. Eu já vou até antecipar aqui. Se houverem perguntas em torno de assuntos que eu vou trabalhar depois, eu vou dizer, basta cada dia seu próprio mal. Nós vamos chegar nesse assunto. Porque eu vou tratar sobre todas essas temáticas. Então, se eu ficar trazendo agora, a gente não chega nunca lá. Eu até mencionei para os jovens, quando eu vim pregar aqui, e quando eu fui para o seminário, eu fui ansioso para estudar teologia, né? Propriamente teologia. Eu queria chegar no seminário e já começar a mergulhar minha cara na teologia bíblica e tudo mais. E eu tive uma grande frustração, porque o primeiro ano do seminário não tem nada de teologia praticamente. É só português, inglês, hebraico, grego, aramaico, latim, hermenêutica e outras áreas mais de interpretação, filosofia, sociologia, um pouco de arqueologia trata, mas muito, muito longe de questões de Bíblia, no sentido de que assunto teológico. E aí eu passou o ano todinho, meu Deus do céu, eu não vou entrar nas matérias de teologia, não, professor, basta cada dia seu próprio mal. Primeiro é preciso preparar o caminho para que a gente chegue nesses assuntos. E realmente funciona assim, tá bom? Então aqui vai ser assim. Nós vamos trabalhar algumas temáticas preparatórias, como Antigo Testamento, Novo Testamento, algumas perspectivas do reino, e a gente vai entrar depois, então, sobre a morte, ressurreição, enfim, todos os assuntos que eu já abordei anteriormente. Para que a gente entenda corretamente a escatologia bíblica,
nós precisamos vê-la como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. A escatologia não deve ser vista apenas como algo encontrado em livros como Daniel e Apocalipse. Não é. Embora Daniel e Apocalipse tratem muito sobre questão futura, mas a Bíblia inteira vai mencionar essa questão escatológica. E aqui eu trouxe 3 frases. A primeira de Moltmann, que ele diz assim: do começo ao fim, e não apenas do epílogo, o cristianismo é escatologia, é esperança. Olhar e andar para frente, e por causa disso também, é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos da cristandade, mas é o agente da fé cristã em si. A chave a qual tudo está ajustado. Por isso, escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Escatologia não pode ser apenas um tema doutrinário que a gente, vez por outra, consulta. Ela é a essência, é a natureza e é, inclusive, a motivação da igreja. Por que nós estamos aqui? Por que nós permanecemos firmes? Por que a gente continua perseverando na igreja, apesar dos apesares? Por quê? Qual a motivação cristã? A nossa motivação cristã é uma motivação escatológica. A fé está totalmente ligada à questão escatológica. Há ainda uma outra frase de um teólogo extraordinário chamado George Led. Ele escreve muito sobre a teologia do Novo Testamento. E ele também tem um comentário sobre Apocalipse. Ele diz assim: a esperança de Israel pelo reino de Deus é uma esperança escatológica. E esta escatologia é consequência inevitável da visão que Israel tem de Deus. Desde o Antigo Testamento, Israel tem uma visão do Deus que os livrou, os libertou e que há de redimir-os por completo. E é exatamente essa visão de Deus que faz com que Israel tenha uma expectativa, tenha uma esperança. Uma outra frase de outro teólogo chamado Vriesen, ele diz assim: a escatologia não surgiu quando o povo começou a duvidar da veracidade do reino de Deus no culto, mas sim quando eles tiveram de aprender, em meio a grande sofrimento, a confiar em Deus pela fé somente, como o único fundamento firme da vida. Escatologia é uma certeza religiosa que emana diretamente da fé israelita em Deus, conforme enraizado na história da sua salvação. Se nós fôssemos perguntar então aqui a este teólogo, quando foi que começou a escatologia na Bíblia? Certamente ele nos diria a partir de Gênesis 3, capítulo 8. Ou Gênesis 3, versículo 8. No momento que o homem passa a sofrer, ele agora começa a ter expectativas futuras, sobretudo em Gênesis 3,15, quando Deus faz uma promessa. Então, a origem da escatologia está exatamente na fé, na expectativa de algo futuro. Sempre está relacionado a isso. E aqui a gente vai ver hoje, então, se der tempo, né, sete aspectos da escatologia do Antigo Testamento. Sete áreas, ou 7 áreas em que a escatologia é vista, 7 conceitos, melhor dizendo, onde a escatologia é vista no Antigo Testamento. A primeira grande área, e certamente a que domina todo o Antigo Testamento, é a expectativa do Redentor vindouro. Outra vez a gente volta para o bendito texto de Gênesis 3. Até quando a gente fala de escatologia, Gênesis 3 aparece de novo. Eu não vou explicar de novo, já falei muito sobre esse texto, mas eu quero apenas lembrar que naquele texto é feita uma promessa de que haveria uma serpente e haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Para a gente começar a se animar, vamos abrir então Apocalipse 12, verso 9. Os irmãos estão assim meio, né, parados e tal. Vamos começar a animar aqui, para os irmãos ficarem mais à vontade. Eu acho que tem gente que está com medo da doutrina do inferno. Eu preguei Apocalipse lá na Boa Vista, em Recife. Aí eu ensinei o livro inteiro para os jovens e na igreja eu preguei alguns sermões. Eu fiz uma pequena série de sermões de Apocalipse. Aí tinha uma irmã lá na igreja chamada Irmã Céu, uma bênção de Deus. Se você estiver ouvindo, minha irmã, Deus te abençoe. Aí ela tinha uma filha que não era crente. Assim, ela conhecia o evangelho, ia para a igreja. Aí ela sempre ia, quando eu pregava, ela sempre ia para a igreja. A irmã Céu uma vez disse: olha, amanhã o seminarista William vai começar a pregar Apocalipse. Ela fez: Deus me livre, manhã, que eu não vou para a igreja.
Eu gosto até de ouvir o seminarista, mas para pregar Apocalipse eu morro de medo. Aí eu terminei de pregar Apocalipse, ela voltou para a igreja. Tinha medo de Apocalipse. Então não fique com medo de Apocalipse não, tá? Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Passe um pouquinho aí, Apocalipse 20, versículo de número 2. Apocalipse 20, versículo de número 2. Diz o texto: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja que aqui você tem uma nítida ligação de que lá em Gênesis 3, naquela promessa mãe, ou chamado proto-evangelho, de que viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, ali você já tem uma promessa escatológica, porque quem é a serpente que aparece em Gênesis 3? É o diabo, chamado de dragão, de antiga serpente, chamado de Satanás. E a Bíblia diz que virá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Porém, enquanto isso não acontecer de maneira definitiva, o que vai acontecer é uma inimizade, é uma guerra, é uma briga. E essa briga vai até os últimos dias, a briga entre o mal e o bem, a luta de descendência vai acontecer até Jesus voltar. Então, a expectativa do reino vindouro é uma das grandes questões do Antigo Testamento. Sim. Como é? 22. É o 2. É. É o 2. O 12 fala sobre o juízo de Deus, né? Os mortos e tal. É o 2. É porque a pronúncia é realmente parecida. Pensei que já vinha pergunta, irmã Nessa. O senhor viajou 2 semanas, fez uma falta medonha. Mas manere, viu? Mas manere, porque senão nós não caminhamos, né? Muito bem. É uma alegria revê-lo, viu? Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Mas está de volta aí, está de volta, graças a Deus. Vamos mais, o próximo slide aí. Encontramos a promessa do Redentor vindouro na predição de que finalmente o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Poderíamos dizer que nessa passagem, Deus revela resumidamente todo o seu propósito salvífico para com o seu povo. A história da salvação ulterior aquela questão da promessa do ventre, tá? Por isso que a história da salvação ulterior é um desdobramento do conteúdo dessa promessa mãe. A partir desse ponto, tudo na revelação do Antigo Testamento olha para frente, aponta para frente e ansiosamente aguarda o Redentor prometido. Lembre de Jó 19, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Desde Gênesis 3,15, tudo está apontando para frente e aguardando ansiosamente aquele descendente que virá. E aí nós vamos encontrar, inclusive, menções, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, que Jesus é o descendente de Abraão. Não vou entrar porque teologia de missões basicamente foi sobre Abraão e a descendência dele e aqueles que descendem pela fé. Mas o fato é que a Bíblia nos apresenta uma expectativa futura. E após, então, o estabelecimento da monarquia, quando o povo de Deus passou por todo aquele processo, caminhou pelo deserto, habitou numa terra, Deus agora levanta um rei. O povo de Deus reconheceu 3 ministérios especiais do Antigo Testamento. Quais eram? Os 3 ministérios que regiam o Antigo Testamento eram profeta, sacerdote e rei. Então, esses são os 3 ministérios reconhecidos que permearam todo o Antigo Testamento e desde então, o Redentor vindouro era aguardado como sendo alguém que iria portar, ou ia carregar, ou ia cumprir esses 3 ministérios de maneira especial. E aí vamos ver aqui 3 textos que nos apresentam essa verdade. Vou começar por esse banco de cá. Pedir para Jamerson ler Deuteronômio 18. Passa o microfone assim, vai passando. Deuteronômio 18, 5. Irmã... Eu quero chamar a Gabi, mas não. Bianca, desculpe. Salmo 110, verso 4. E a irmã Rafaela, Zacarias 9, 9.
Então, Deuteronômio 18:5, Salmo 110:4, Zacarias 9:9. Pode ler. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Exatamente. A ideia de que Deus havia preparado um escolhido e ele deveria ministrar a todas as tribos. Essa ideia é um grande profeta, que não vai ministrar apenas a um grupo, mas vai ministrar a todos. Um sacerdote eterno, Salmo 110:4, Bianca. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Esse texto de Salmo 110:4, ele está ligado ao texto de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, é capaz até que na sua Bíblia embaixo tem uma pequena referenciazinha que já liga diretamente em Hebreus. Lá em Hebreus, o que mais fala é sobre o grande sumo sacerdote. E aqui nós temos, no Antigo Testamento, o profeta exercendo a função de predizer o que haveria de acontecer, ou trazer a palavra do Senhor, e quando Jesus vem, ele faz exatamente isso, né? Ele prediz o que haverá de acontecer. Mateus 24, que lemos inicialmente, é isso. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, o amor de muitos vai se esfriar, e quem perseverar até o fim vai ser salvo. Jesus fala o que vai acontecer no futuro. Porém, Jesus também proclama a vontade de Deus, né? E ele vai dizer, inclusive, isso: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus era o profeta de Deus. Ele era o profeta que trazia a expectação futura, a expectativa futura, mas já anunciava os desígnios de Deus para o presente. É assim que vocês devem fazer. Isso é pecado, isso não é pecado. É assim que se comporta. Então, Jesus era profeta nesses termos. Porém, ele também foi o grande sumo sacerdote. E o Salmo 104, claro, é um salmo messiânico e profético, que aponta para um grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque vai nos aparecer lá no Antigo Testamento, né? Chamado de rei de Salém, foi aquele a quem Abraão deu o dízimo de tudo quanto possuía. E ele é chamado de sacerdote. Ele é chamado de sacerdote. E curiosamente, vai nos dizer que Jesus vai ser aquele grande e eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que isso nos quer apresentar? Desde o princípio, todos os sacerdotes, e aí fala de Melquisedeque, porque é o primeiro a ser registrado na Bíblia, já apontavam para Cristo. Nós vamos entrar nessa questão em Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. E eu vou fazer uma relação de como que isso aparece em toda a história da Bíblia, inclusive nos ofícios. Profeta, de sacerdote e de rei. Ele é o primeiro e ele é o último em todas essas coisas também. Você tem aí agora Zacarias 9:9, quando nos é apresentado o grande rei. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então veja, ele é profetizado, ele é mencionado na expectativa de que será profeta, de que será sacerdote, mas que também será rei. O rei vai entrar montado em um jumentinho. A profecia de Zacarias é uma das mais claras que nós temos a respeito de como Jesus viria, né? E exatamente assim ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, alguns anos ou alguns séculos depois. Vamos agora continuar, porque em conexão com esse reinado do Redentor vindouro, há também uma predição específica de que ele se assentará no trono de Davi. O próprio profeta Natã disse isso a Davi em 2 Samuel 7, 12, 13. A irmã Marina pode ler, que aí vai seguindo aí os textos. E André já prepara Isaías 9, 7. Tu lê 9, 6 e 9, 7, que já compreende as duas coisas. Isaías 9, 6, 9, 7. E André, Marina, 2 Samuel 12, 13. E Rafael, depois, Isaías 9, 6. Veja a expectativa do profeta Natã a Davi.
Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Veja, vai vir depois de ti alguém que vai estabelecer um reino, que vai estabelecer um trono. Não é um profeta qualquer, não é um rei qualquer, porque a menção é de um rei para sempre. Então, houveram predições de épocas que aconteceriam, mas não é mencionado questão de para sempre e eterno. Sempre que é feito menções de para sempre e eterno, é uma relação direta à pessoa de Cristo ou do nosso Deus, por exemplo. Agora o texto de Isaías 9, 6 e 7, para compreender melhor essa questão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Veja, desde agora e para sempre. A promessa da vinda de Cristo, inclusive, ela tem esses dois aspectos no livro do profeta Isaías. A gente vai ver essa característica do profetismo no período do Antigo Testamento. Aspectos presentes, mas aspectos futuros, desde agora, ou seja, vai começar a estabelecer agora, como também para sempre. O outro texto aí, Isaías 9, versículo 6. Eu li os dois. Hã? Então qual é o outro que eu pedi para tu ler? 7,14. Verdade. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Exatamente. Aqui você tem a expectativa do Redentor, e esse Redentor é um Redentor próximo, que é chamado inclusive Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a presença dele, a presença dele. Lado a lado com a concepção de que o Redentor vindouro será um profeta, um sacerdote e um rei, você encontra também em Isaías igualmente a visão de que o Redentor será um servo sofredor. Entre as muitas passagens, nós conhecemos perfeitamente Isaías 42, 49 e 52, bem como todo o capítulo 53, que mostra alguém que iria sofrer. E nós lemos aqui na nossa leitura dominical sequencial esses capítulos de Isaías, e já até conhecemos bem quando fala sobre o servo sofredor, aquele que não tinha aparência, aquele que não tinha formosura, era desprezado, era rejeitado, dele não fizeram caso. São todas essas as profecias que falam sobre esse Redentor vindouro, alguém que também sofreria. Mas além de Redentor vindouro, há também uma outra forma pela qual o Antigo Testamento descreve a vinda desse Redentor, e ele é chamado então de Filho do Homem. Eu vou pedir para a Sara ler Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, verso 13 e verso 14, que é quando ele é apresentado como Filho do Homem. Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Exatamente. Por isso que o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, inclusive, é chamado de livro profético. E ele é um dos profetas que mais aborda essa questão escatológica do futuro. A profecia de Daniel, bem como a de Isaías e de outros mais, ela cumpre esses dois aspectos. O aspecto presente e atual, momentâneo, mas também o aspecto futuro. Porque o profeta Daniel profetizou muito sobre a questão do reino da Babilônia, da libertação do povo da Babilônia para voltar à sua terra prometida, porque Daniel, inclusive, é um dos que são levados à Babilônia. Porém, existem outras predições que Daniel faz que não se enquadram em nada com a situação do povo de Deus na Babilônia. Uma das é exatamente essa daqui.
que esse rei, aquele que haveria de dominar, aquele que haveria de reinar, ele tem domínio, glória e reino para todos os povos, nações, homem de todas as línguas, e o seu domínio é domínio eterno, não passará, e o reino jamais será destruído. Por quê? O reino da Babilônia seria destruído e foi destruído. O reino persa foi destruído. E tantos outros mais que existiram e existem serão destruídos. Mas aí tem até aquela canção, né? O reino será para sempre, louvem ao... O reino dele é para sempre. Não vai passar o reino dele. Então, não tem como Daniel aqui está falando sobre o império, o reino da Babilônia. Está falando de um reino futuro. Então, é preciso entender, quando lemos o livro de Daniel, inclusive, em que aspecto ele está se dirigindo ao contexto babilônico da libertação do povo de Deus, em que aspecto ele está falando sobre a vinda futura de Cristo, que é quando aqui, por exemplo, fica clara essa questão de um reino eterno que será para todo sempre. Então, uma outra perspectiva de esperança, de reino vindouro, é exatamente essa que está relacionada ao Filho do Homem. No Novo Testamento, o Filho do Homem é especialmente identificado como Messias. E aí nós temos essa menção claramente, lá em 1 Pedro, por exemplo, 1, verso 10 e verso 11, nos é dito isso também. 1 Pedro 1, verso 10 e verso 11, está escrito assim. Deixa eu ler esse texto. Verso 10 e verso 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro está dizendo, olha, os profetas lá do Antigo Testamento, e entre eles Daniel, profetizou sobre o Cristo que viria, sobre o sofrimento que ele passaria, mas também sobre as glórias que o seguiriam, ou seja, isso é uma dupla promessa. A promessa da vinda de Cristo naquele momento, mas também uma outra vinda futura, que é o aspecto da sua glória. Então, essa promessa do Antigo Testamento, ou essa escatologia do Antigo Testamento, vai caminhar sempre assim, olhando para o atual momento, mas também olhando para o futuro do que acontecerá. Um segundo método, uma segunda característica de como a escatologia no Antigo Testamento é apresentada é a do reino de Deus. Primeiro, sobre a expectativa do Redentor vindouro. Segundo, a do reino de Deus. Eu não vou abordar muito essa, porque inclusive nós já abordamos no nosso último estudo, na semana anterior, nós falamos sobre essa questão do reino de Deus, então não precisa mais detalhar. Só que o reino de Deus, embora não seja apresentado assim nesses termos no Antigo Testamento, a ideia de um rei que está presente e um rei que virá vai permear todo o Antigo Testamento, e esse é um segundo conceito muito importante que nos é apresentado. E aí vem um terceiro conceito de escatologia do Antigo Testamento, que é o conceito da nova aliança. E aí sim, esse conceito da nova aliança nos leva a olharmos ainda mais além. Nos dias de Jeremias, o povo de Judá havia quebrado a aliança. Lembrem que eles são levados para o cativeiro babilônico, exatamente porque quebraram a aliança. Daí em diante, o que nós vamos encontrar agora é uma série de promessas onde Deus diz assim, eu vou restabelecer a nova aliança. Que aliança? Aquela aliança que o povo havia quebrado. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34. Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34. E eu já vou pedir para adiantar. Essa mocinha que está aqui, como é o nome dela? Você pode ler? Quer ler? Hebreus 8. Não. 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25. Aí eu vou pedir para Marlons ler Hebreus 8, do 6 ao 13. Tá bom? Hebreus 8, do 6 ao 13. Nós vamos ler de maneira inversa.
E nós todos, né, que estamos com a Bíblia aberta, vamos ler Jeremias 31, do 31 ao 34. Diz aí, ó: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, pois no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto, veja, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui você tem a promessa de uma nova aliança que vai ser feita por causa da iniquidade dos pecados. O povo quebrou a aliança com os seus pecados. Mas aí Paulo trata sobre isso, e eu já preguei, aliás, nós vamos entrar nessa questão, que é 1 Coríntios 11, 25. Aí eu pedi para o mocinho que está nos visitando fazer essa leitura. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Exatamente. O conceito da ceia que nós já conhecemos, a nova aliança, Novo Testamento, firmando um compromisso. E agora o texto de Hebreus 8, 6 a 13, com Marlos, como que Hebreus olha para essa menção de Jeremias e diz assim: isso se aplica a Cristo. Veja aí, Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto e ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscando lugar para uma segunda. Já estou nervoso, pastor. Calma, relaxa. Olha, me bota para tudo, nem para ler. E aqui, mas pronto, para aí. E aqui, fique calmo. E aqui você tem a explicação de Hebreus, da primeira aliança, da segunda aliança. E se você observar na sua Bíblia, o verso 8, 9, 10, 11 e 12 está recuado. O que é isso? Sempre que a Bíblia Sagrada traz um recuo assim, é uma citação. Sempre que a gente vai citar uma frase, né, a gente faz uma recua. A gente não segue o texto corrido, a gente separa ele para dizer, isso aqui foi alguém que falou, eu estou apenas citando. E quando então chega no verso 8, ele vai repetir exatamente o que nós acabamos de ler. Nem precisa ler mais. O texto de Jeremias. Eis aí vem dias em que farei nova aliança. Por quê? Hebreus vai dizer que Jesus obteve ministério mais excelente, porque ele agora afirmou uma aliança eterna. Isso cumpre, inclusive, a sua função, o seu papel de profeta e de sacerdote superior. Por isso que Jesus não é chamado apenas de sacerdote, ele é sumo sacerdote, ou supremo sacerdote. Ele não é chamado apenas de mais um rei, ele é o rei eterno. Zombaram dele, colocando lá aquela inscrição, né? Rei dos judeus. Só que ele é o rei eterno. O reino não é desse mundo, mas é um reino eterno. Quarta característica da escatologia do Antigo Testamento. A terceira é a nova aliança. A quarta é a restauração de Israel. Após a divisão do reino, ambos, Israel e Judá, caíram mais e mais na desobediência, idolatria e apostasia. Por causa disso, os profetas pregaram que, devido à sua desobediência, o povo de ambos os reinos seriam levados cativos ou
levado a cativeiro por nações hostis e ficaria disperso por terras estrangeiras, mas em meio a essas predições sombrias, há também profecias de libertação, de restauração de Israel do seu cativeiro. É o que vamos ver agora em Jeremias 23, 3. Vou pedir para a Natália fazer essa leitura. Jeremias 23, verso de número 13. Verso 3, né? Eu disse 3, mas é 23, 3. Pregação do profeta Jeremias. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar para os seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Como que nós vamos saber que essa profecia, por exemplo, está aplicando a situação do cativeiro daquela época ou está falando do novo céu e nova terra? Porque aqui fala sobre recolher de todas as terras, né? Normalmente, quando nós falamos todas as terras, a menção se dá todo mundo, todo mundo. E aí é onde o contexto deve nos moldar a entendermos melhor a profecia. Porque, inclusive, por causa desse texto aqui, existem alguns pastores que defendem que no céu vai ter casamento, irmãos. E lá, né, nós vamos, inclusive, nos multiplicar mais uma vez. O moído é grande, porque quem já casou mais de uma vez já fica numa situação complicada. Mas, veja, a interpretação do texto de acordo com o contexto é o que vai determinar qual o sentido da passagem. Israel passou por uma divisão, Reino Norte e Reino Sul. E Deus promete que esse povo todo, seja do Reino Norte, seja do Reino Sul, seriam levados em cativeiro por causa da desobediência. Só que esse cativeiro não seria também um cativeiro num único lugar. Eles ficariam dispersos. E a promessa de Jeremias é que Deus vai reunir as suas ovelhas de todos os lugares e trazê-las de volta ao aprisco. Aqui, a menção é da restauração de Israel. Mas aí vem a segunda pergunta: que Israel é esse? Sim, presbítero. Aí, exatamente. A especificação do texto e do seu contexto nos diz em que área o profeta está predizendo. E aí o presbítero Alipe mencionou corretamente para as áreas que Deus mesmo dispensou. Aí, trazer de volta ao aprisco. Que aprisco é esse? Naturalmente está falando sobre Israel, a casa onde Deus ali estava pastoreando o seu povo e tudo mais. Mas que Israel é esse? É aquele lá? Ou é Israel agora? E o primeiro-ministro de Israel, então, está fazendo essa guerra para trazer de volta todo mundo, e é o cumprimento dessa profecia. Há profecias que são para aquele tempo e há profecias que são futuras. Essa aí é um exemplo de uma profecia daquele tempo. Então, não posso pegar esse texto e dizer assim, está vendo aí? Benjamin Netanyahu, Netanyahu, está agora reunindo de volta as ovelhas ao aprisco. Primeiro que aquele povo nem em Cristo crê, como seu Messias, como seu Redentor, né? Porque eles ainda aguardam a vinda desse Messias. Então não são nossos irmãos. A terra de Israel é importante, tem um valor histórico. Eu não tenho dúvida sobre isso. Sou mais por Israel do que por qualquer outra nação, por uma questão do valor bíblico e histórico que a Bíblia Sagrada fala, da importância dela. Escatologicamente, Israel vai ter sua importância, nós vamos tratar sobre isso depois. Mas esse texto está falando sobre a situação do povo lá. Então, a expectação do Redentor vindouro, a nova aliança, o reino de Deus e a restauração de Israel são tópicos que aparecem como questões escatológicas prometidas ao povo de Deus. E aí você tem, após a divisão do reino, tanto Israel quanto Judá caíram mais e mais na desobediência, conforme nós já lemos, e você tem algumas profecias que falam sobre isso. Lemos Jeremias 23, 3, mas aí temos ainda Isaías 11, 11 e Ezequiel 36, do 24 ao 28. Deixa eu ver, seguindo aqui agora, Davi. Lê aí, Davi, Isaías 11, 11 e Magda, Ezequiel 36, 24 a 28.
Davi é Isaías 11:11, Magda é Ezequiel 36, 24 a 28. Quem tiver nervoso, passa para o banco de trás, tá? Olha, gente, quando eu fiz o seminário, aí a gente tem aprendido as línguas, né? Diversas línguas. Aí o pastor Paulo era professor de hebraico. E a gente tinha que aprender o hebraico, o alfabeto hebraico no primeiro semestre, ia juntar questão consonantal, porque a língua hebraica não tem sílabas, né? É uma língua consonantal, não tem sílabas. Oi? Não tem vogal, desculpe, não tem vogal. As vogais elas são colocadas com pontos massoréticos que foram incluídos depois. E aí no primeiro semestre a gente tinha que aprender o alfabeto, no segundo semestre tinha que começar a aprender a ler, no terceiro semestre tinha que começar a traduzir. E era uma loucura, porque você aprendeu uma língua que você nunca viu, que não é como a nossa, que é desenhada, um alfabeto nunca visto, a fonética totalmente diferente, uma língua nasalada e tudo mais. Aí ele dizia assim, né? Olha, leiam tal texto, na próxima aula nós vamos fazer uma atividade na classe. Aí beleza, nós chegávamos na classe de aula, aí ele pegava a chamada e botava o dedo assim, aí dizia, William, lê por favor aí, Isaías 9 em hebraico. Aí eu só ficava, meu Deus do céu, e agora? Eu estou aprendendo ainda, como é que eu vou ler esse negócio? Aí pegava a Bíblia em hebraico e tinha que ler. Aí a gente ficava, meu Deus, passa para outro, que seja outro, que tire outro. Eu baixava a cabeça e ficava assim, não, que outro lê, né? Tem uns marros assim na igreja, né? Então, se você tem medo, vá lá para trás, daqui a pouco chega. Eu já estou dizendo quem vai ser os próximos, vai seguindo aí. Pode ler, Isaías 11:11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Ramate e das terras do mar. Exatamente. Lá em Jeremias nós temos a profecia, onde o profeta menciona de onde virá, né? Por onde o Senhor dispersou, e Isaías vai dizer as terras onde esse povo está e que Deus vai reunir. Agora você tem Ezequiel 24 a 28. Tomar-vos de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos coração novos, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardoeis os meus juízos e os observeis. Exatamente. Veja que Isaías, Ezequiel e Jeremias profetizam essa restauração de Israel. E esse é o quarto tema escatológico que nós temos no Antigo Testamento. O quinto tema escatológico apresentado no Antigo Testamento é o tema do derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28 e verso 29, é aquele texto bem conhecido que nós já sabemos, né? Derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão visão, vossos jovens sonharão. E aí você tem a menção de algo que vai acontecer a respeito do derramamento do Espírito Santo. E isso é um evento também escatológico, um horizonte futuro, aonde apontava para algo que haveria de acontecer, e aconteceu com a vinda de Cristo. Só que é notável que nos versos seguintes da profecia de Joel, a menção de prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol vai se converter em trevas, a lua vai se converter em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, já nos apresentam algo relacionado muito mais além. O que é que isso nos ensina? Que o próprio profeta Joel, que profetizou assim claramente, Jesus vai vir e eu vou derramar sobre toda a carne isso, o meu espírito, vão profetizar, vão falar em línguas, aconteceu em Atos 2, é claro. Mas ele fala sobre o céu
sobre as estrelas, sobre a lua, os elementos físicos do planeta, né, do mundo criado, passando por uma grande mudança e transformação. A que isso se aplica? Não mais a primeira vinda, mas a segunda vinda de Cristo. E aí vamos conferir isso no nosso texto de Lucas, Lucas 21 a 27. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas 21, 25 a 27. As crianças chegaram, é o sinal que eu tenho que concluir, né? Lucas 21, 25 a 27. Diz assim, ó. Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É exatamente aqui que você encontra agora a expectativa do que haveria de acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, o derramamento do Espírito Santo é um tema escatológico do Antigo Testamento. Nós ainda temos dois temas para abordar, que não dá tempo a abordar hoje, porque também são dignos de observar com mais cuidado, que é o dia do Senhor, que é o sexto tópico, e o novo céus e nova terra, que também é mencionado aí. Aí na semana que vem, a gente continua do sexto tópico e já avança pelo Novo Testamento. Sai do Antigo e já passa direto para o Novo Testamento, tá bom? Por hoje, nós ficamos com essas 5 características da expectativa da vinda do reino no Antigo Testamento, tá bom? Então, um Redentor vindouro, vamos lembrar, um Redentor vindouro, uma nova aliança, a volta do povo, volta aí, irmão, por favor, para a gente acompanhar. Mas aí, o monstro sagrado não está hoje, assuma aí o papel da monstra. Volta lá para o primeiro e vamos passando rapidinho, só para reprisar. Primeiro, a expectativa do reino vindouro. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, a nova aliança. Quarto, a restauração de Israel. E quinto, o derramamento do Espírito. 5 tópicos ou 5 características da escatologia do Antigo Testamento. Semana que vem a gente continua. Mas por agora, perguntas, certo, Mandinora? Isso. Essa restauração é a primeira que aconteceu após o Império Babilônico, que destruíram tudo. Após o quê? Não, de jeito nenhum. Isso aqui está ligado aos textos que nós acabamos de ler. A restauração de Israel, nesses termos de Jeremias. Israel foi destruída. Lembra qual foi a função de Jeremias, ou de Neemias? Reconstruir a cidade. E o povo foi disperso para a Babilônia, para outras terras. O que é que Deus faz? Deus faz que esse povo retorne à sua terra. Acontece duas vezes o povo sai de sua terra. E essa restauração se refere àquela restauração lá. Não é a restauração futura. Sobre a restauração futura, eu vou tratar quando eu mencionar sobre a vinda de Cristo e a restauração do novo céu e nova terra. Não creio. Os dispensacionalistas pensam assim, mas nós não seguimos por esse caminho. Por quê? Nós estamos tratando sobre a Segunda Guerra Mundial, bem para cá, depois da vinda de Cristo. E Deus se dirige a um povo que é chamado povo dele, que aguardavam o seu Redentor, o seu Messias.
Desde quando o Israel, depois de Cristo, aguarda o Messias? Já veio. Eles não têm a mesma visão de fé que nós temos, não. Então não se aplica. Os dispensacionalistas pensam que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas nós não seguimos por esse campo de interpretação. Ali ia falar. Isso. Sim. Quadrado. Sim. Aham. Certo. Aham. É alegoria. É alegoria. Aham. Não. Nem dá para dizer que é, nem se enquadra em nenhum outro contexto escatológico. Porque o problema é esse. Quando você tem uma outra base escatológica para você juntar, ok. Mas quando não, o que você tem é a alegoria. Então, os gafanhotos são os aviões. Não, os gafanhotos são os helicópteros. Né? Uma marca na testa é o chip. Tudo isso é fruto de uma interpretação dispensacionalista. Eu vou ensinar aqui sobre o que pensam os dispensacionalistas, os pré-milenistas, e aí nós vamos abordar, inclusive, esses pensamentos, tá bom? Para a gente entender como surgiu essa interpretação. Eu vou tentar chegar na história da interpretação desses textos. Por que chegou a esse conceito? A gente vai voltar aqui nessas questões. André. Sim. As promessas, como é? Profecia, sim. Sim. As profecias que nós temos do Antigo Testamento, elas abrangem não só Israel. Aplica-se a Israel, mas direciona-se também para outros povos. Tanto que a gente estudou aqui na nossa série de EBD, né, a Teologia de Missões, a missão de Deus do seu povo, Deus claramente fazendo promessa para os descendentes de Abraão, mas para aqueles que haveriam de fazer parte dos descendentes de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé. Então a promessa ela vai além. Ela vai além, essas profecias vão além. Mas estas aqui que nós estamos observando, elas têm um propósito naquele contexto, naquela época, naquela situação. Por quê? Em Jeremias 19 surgiu o falso profeta, dizendo, olha, vocês vão sair agora. Jeremias disse, não, vocês vão ficar aí. Deus tem um propósito para vocês aí, depois ele vai tirar vocês. Então, primeiro ele vai profetizar sobre a destruição, a punição de Jerusalém e do povo, e depois ele começa a profetizar sobre a libertação. A profecia de Jeremias, de Isaías, ela compreende isso. A prisão. Por que vocês estão no cativeiro babilônico? Porque pecaram, porque foram idólatras, foram adúlteros. Aí depois, o Senhor promete um renovo, uma restauração. E aí você tem profecias ligadas àquele momento. Mas há, como eu falei, profecias ligadas à segunda vinda de Cristo, que é quando observa o reino daquele momento e o reino eterno. Aí já se refere a Cristo, tá bom? Mas assim, para antecipar, eu vou entrar nessa questão de Israel mais à frente, mas para antecipar, em nada tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Até porque vão ter outras guerras, provavelmente. Vou falar. Fala brevemente, mas fala. Mateus 24 trata sobre isso e Apocalipse um pouquinho. Tem um dos tópicos que nós vamos abordar é sobre os sinais dos tempos. E aí eu vou tratar sobre isso aqui. Como eu disse no início, né? Basta cada dia seu próprio mal.
Mais alguma pergunta dentro dessa temática? Sim. Isso. Aham. Isso. Aham. Ninguém se casa, nem se dá em casamento. Exatamente. Mais alguma pergunta? Hoje foi só o aquecimento para depois começarmos a entrar nos assuntos de fato do Novo Testamento, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrar aqui a nossa EBD. Muito bem. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, muito obrigado por tua palavra, por esse momento de estudo aqui em tua casa. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e nos faça cada dia mais termos clareza da tua palavra, entendimento dela, para que possamos viver uma vida que de fato agrade ao Senhor e glorifique o teu nome. Sabemos, ó Deus, que esse é um assunto complexo, há muitas linhas de interpretação, há muitas visões distintas sobre essa temática, mas nós pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor nos abra o coração, nos abra o entendimento, dê também direcionamento para que as consultas, as pesquisas e as interpretações feitas sejam de acordo com aquilo que a tua palavra realmente diz, para que nós não venhamos a desviar nem para um lado, nem para o outro, nem também sermos infiéis para com a tua palavra. Nos ajuda a termos uma interpretação correta dela e que assim possamos, ó Deus, fazer com que esse entendimento venha modificar a nossa vida cristã nessa terra, para que nós vivamos na expectativa da vinda do nosso Rei eterno, para que nós possamos andar na expectativa do retorno glorioso do teu Filho ao mundo, para que assim possamos desfrutar para sempre da tua presença e da tua glória. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá-nos uma expectativa da vinda do reino, para que assim possamos andar em conformidade a ela. Abençoa o teu povo e nos faz perseverar ao longo dessa série e também todos os demais estudos que nós haveremos de ter na nossa escola dominical. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.